Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre segundo Crônicas 21 e 22. O reinado de Jeorão, o reinado de Acasias. Jeú mata a Acasias, Atalia usurpa o trono. Segundo Crônicas 21. Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Safatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai deu muitos presentes de prata e ouro, de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao trono de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mau aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos dias, nos seus dias de se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão passou adiante com os seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu aos edomeus, que tinham cercado, como também aos capitães de carro. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Porquanto não andaste no caminho de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Esses subiram a Judá e deram sobre ela e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 8 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu
daquela grave enfermidade, e ao seu povo não lhe queimou aromas como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém e foi sem deixar de si saudade. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Crônicas, segundo Crônicas 22. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes de Arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Gisrael, das feridas que lhe fizera em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviram a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú. E o mataram e o sepultaram, porque disseram, filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Veio, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e eu pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha de Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Obrigado mais uma vez e até a próxima.